Senhoras e senhores, preparem os seus guarda-chuvas para canivetes. Não é qualquer guarda-chuva, é o guarda-chuva para canivete porque vai chover. É o seguinte, a Apple anunciou um novo MacBook voltado para o mercado, vamos colocar assim, orçamento consciente. Uma coisa que a gente não espera da Apple, que é uma marca premium, cobra caro, você tem que abrir a carteira para poder ter acesso a um. Mas antes da gente falar sobre isso, a Alura tem um recado importante para você. Vai rolar mais uma imersão, dessa vez imersão front-end Alura. Totalmente de graça, curso para você dar os seus primeiros passos no desenvolvimento, na programação. Você não precisa saber absolutamente nada, pode ser totalmente ignorante, não tem pré-requisito nenhum e são 4 aulas para você aprender sobre como desenvolver o seu primeiro site. Você vai aprender também a como usar inteligência artificial para te ajudar no processo. Tudo 0800 na faixa de graça. É só usar o QR Code que tá na tela ou o link na descrição. Lembrando que você ainda leva um certificado. Olha que maravilha. Clica aí, injeção na testa, não perca essa. E falando em coisa barata... Senhoras e senhores, esse é o MacBook Neo, ou Neo, do jeito que eles quiserem falar. É um novo MacBook que nos Estados Unidos vai começar custando, respirem, $599. É basicamente o que a gente estava esperando de um MacBook que não fosse Pro, que não fosse o Air. Fosse um MacBook de entrada para a galera que simplesmente quer um dispositivo da Apple sem gastar muito. E eles realmente estão fazendo isso. E a coisa que mais impressiona é que no desconto para estudante dele, que ele tem um preço diferente se você for um estudante, ele vai custar $499. Isso, se vocês não sabem, no atual mercado de laptops, é extremamente barato. E no Canadá vai ser mais barato ainda, que vai ser o equivalente a $584 mais ou menos. Esse é o laptop. E por que a galera tá falando tanto dele? Não sei se você já notou algumas coisas aqui, Nilce. Ele vai ter um corpo inteiro de alumínio, enquanto laptops desse nível, nesse preço, normalmente são de plástico. Ele vai ter uma tela de 13 polegadas, ele vai ter uma tecla de digital, se você quiser, só que você tem que pagar mais, tá? Se você pagar $100 a mais, que leva ele para 699, você ganha, em vez de 256 GB de RAM, 512 e também o leitor de digital. E ele vai ter uma câmera embutida sem o notch. Ele não vai ter notch antes dos outros laptops mais caros. E também ele vai ter 2 alto-falantes que vão jogar áudio pro lado. Lembrando que o MacBook Pro tem tipo 6, então o áudio não vai ser tão bom assim, eles estão cortando aí bastante coisa. E ele vai vir em cores diferentes, que é uma coisa que você não tem no atual MacBook Air e MacBook Pro, né? Pelo menos não tem nada colorido. Nossa, eu teria esse amarelo aí, viu? Mas aí que tá a coisa que é mais polêmica dele, uma das coisas. Ele vai vir com o processador A18 Pro, que se você não sabe, não é um processador de computador, até hoje. É um processador de iPhone. É o mesmo processador, basicamente o mesmo, que vem no iPhone 16 Pro. Por que eles fizeram isso? Tem a ver com a redução de preço, tem a ver também com o ganho de performance que esses processadores estão tendo atualmente. Porque, de fato, processadores de smartphone já alcançaram, tá? Laptop de entrada, já alcançaram. Mas ele vem com algumas limitações, porque ele vai estar limitado a 8 GB de RAM. Talvez a próxima versão que vier aí, com qual que vem depois, o A19 Pro, ele venha com 12. Mas, por enquanto, você está limitado a 8, não tem como aumentar o RAM dele, não tem opção de upgrade. Talvez isso seja uma coisa boa, não para quem vai comprar isso, mas para todas as outras pessoas eu vou explicar o porquê. E ele faz um monte de coisa, você pode usar ChatGPT, tem ali, ele mostra a edição de imagem. Outra coisa que vocês estão vendo aqui, o teclado dele não é retroiluminado. E eu vou adiantar uma das outras limitações também. O trackpad não tem motor, ele é físico. E você tem acesso a todos os aplicativos que vêm com o iOS. Você tem inclusive acesso ao GarageBand, ao iMovie, ao Pages, né, que chama. Você pode fazer um monte de coisa nele, isso é extremamente interessante. E ele também tem integração com o iPhone, que vocês já conhecem. Pra galera que tá no mesmo ecossistema, né? Exatamente. Isso veio como uma bomba no mundo da tecnologia. Porque, normalmente, nos Estados Unidos, isso não se aplica ao Brasil, a gente vai falar de preço do Brasil, é outra lógica depois. Essa faixa dos laptops abaixo de $500 é dominada pelo Chromebook. É dominada pelo Chromebook, principalmente a faixa estudantil. Por que eu tô falando abaixo de $500? Porque o preço para estudante dele é $499 e provavelmente esse é o preço real dele.
Porque vai acontecer que, depois de um tempo que ele sair, você vai ver ele em várias lojas sendo vendido por algo como 450, mesmo sem o desconto estudantil, tá? 450 não, 550, perdão. Então você tinha esse universo de laptops nos Estados Unidos, principalmente usados nas escolas, que era dominado pela Google. Eram Chromebooks, laptops baratos. A Apple tá vindo atrás disso. Mas como que ela tá indo atrás disso? Um dos problemas do Chromebook é exatamente a durabilidade. São laptops de plástico. Na mão de criança, um abraço, amigo, quebra muito rápido. A Apple conseguiu colocar nesse preço um laptop todo feito de alumínio. Aí você me pergunta da performance dele, tá? Eu vou abrir até aqui a página que ele mostra várias coisas. Tá? A pré-compra aqui do Canadá. No Canadá vai custar 799 canadenses. Sobre performance dele, apesar de ter um processador de celular, ele regula de performance com o MacBook M1. Você lembra o processador M1? Se você não está informado, a Apple, desde um tempo para cá, ela começou a fazer os processadores de laptop dela. Na verdade, ela começou bem antes, de computadores em geral, ela começou bem antes a fazer os processadores dela. Foi uma visão, se eu não me engano, do Steve Jobs. Porque o primeiro iPhone que saiu, você não tinha ainda processadores de celular, não era o mercado de smartphone como tem hoje, tá? Então, eles pegaram um processador de set-top box, se eu não me engano, da Samsung, fizeram um downclock, quer dizer que rodaram ele numa potência menor, e esse foi o primeiro processador do iPhone. Só que o Steve Jobs teve a visão de que a Apple não podia depender de outras empresas para fazer o processador deles. Eles adquiriram uma empresa no mercado que desenvolvia processador, virou o departamento de desenvolvimento de processadores da Apple. Eles começaram primeiro fazendo processadores para o iPhone e para o iPad. Só que a coisa deu tão certo que eles viraram um tempo atrás e falaram assim, vamos migrar também os MacBooks. Foi naquela época que eles saíram da Intel, saíram do processador de arquitetura x86 ou x86 e foram para ARM, para processadores feitos por eles mesmos. O primeiro processador deles foi o M1. E a galera tá usando o M1 até hoje. Tanto que a opção orçamento consciente para você ter um Mac, anteriormente, era exatamente o M1. Pelo menos nos Estados Unidos, tá? Vendia-se, até pouco tempo, até alguns meses atrás, você podia adquirir um MacBook M1, 13 polegadas, 8 GB de RAM, 256, por $650, $649,99. E essa daqui era a opção. Todo mundo sabia. Era um segredo velado de que você podia comprar, mesmo depois do MacBook M4 ter saído com modelo novo e coisa do tipo, você podia comprar um MacBook M1 original por 650 conto no Walmart. Eles mantiveram isso. Esse novo laptop entra exatamente nisso. E por que eu estou comparando com o M1 aqui? Porque o A18 Pro, em várias métricas, ele tem a mesma performance do M1 e em várias métricas ele é até um pouco melhor. Então, é para isso que isso está aqui. Isso daqui é o novo M1 que vendia no Walmart. Mais barato. Inclusive, se você for um estudante, você consegue comprar por 500 conto. Agora, por que o processador de iPhone e não você colocar o M1? Você continuar produzindo o M1, já que você está fazendo para esses laptops que são vendidos no Walmart até hoje? Simples, tá? É mais barato. Por que é mais barato? Entre outras coisas, ganho de escala. Por quê? Ganho de escala é o seguinte. Tem uma tendência na economia, tá? De quanto mais você produzir de alguma coisa, mais o custo daquela coisa tende a baixar. O custo da unidade daquela coisa. Se você for produzir 100 em vez de 10, o custo da unidade do 100 tende a ser menor por vários fatores que o de 10. E aí, o que acontece? O que você acha que eles fazem mais? Processador de MacBook ou processador de iPhone? É de iPhone, tá? Eles fazem muito processador de iPhone. Eles ganham muito no ganho de escala. Então, processador do iPhone, it is. Porque eles têm uma tentativa muito grande de reduzir o custo dele. E aqui eu vou falar como eles reduzem o custo. A gente tem aqui a página de comparação, Nils, do MacBook Neo com o MacBook Air M5, que é o atual, que subiu $100, inclusive no preço, tá? Ele ficou mais caro. Agora tá saindo por $1.199, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E o de 15 polegadas. Ignora o de 15 polegadas, porque esse daqui, enfim, a gente não quer saber dele. Esses preços aqui são do Canadá, tá, gente? O dólar vale menos aqui, canadense. Dá aí 584, se eu não me engano. Pelo menos a cotação de hoje. Um tem
13, outro tem 13.6. Esse aqui tem uma CPU de 6 núcleos, são 6 núcleos de performance, 4 de eficiência. Esse daqui tem uma de 10. A GPU de 5 contra 8. Começa a 8 GB de RAM, 16. 256 em vez de 512. A bateria dura 16 horas em vez de 18. E ela é muito menor, a gente vai chegar nela também. E se você só ganha o Touch ID, que é o leitor digital, se você fizer o upgrade, custa $100 mais caro para o modelo de 512. Aqui ele descreve tudo que o processador faz, e a principal coisa aqui é que a memória de banda dele é bem inferior, tá? É bem inferior. Mas continuando, o display, isso é importante. O do MacBook Air tem uma gama de cores muito maior, tá? É P3 contra sRGB. E ele também, a resolução dele é um pouco menor, mas também ele é um pouco menor, então isso aí talvez ele tenha a mesma densidade, se bobear. Enfim, o monitor dele tem uma gama de cores inferior. O peso é basicamente o mesmo. A câmera é uma 1080p, não é aquela 12 megapixels com center stage, coisa do tipo que o MacBook Air tem. E aqui a parte que é mais complicada, ele vai ter só 2 alto-falantes. Os Macs são conhecidos pela qualidade de áudio deles, são 4 alto-falantes no MacBook Air 13 polegadas e são 6 no 15 polegadas também dos MacBooks Pro, se eu não me engano. Ele vai ter um áudio bem pior, tá? Isso você vai perder bastante. O microfone também deles é reduzido, então não vai ter a mesma qualidade de ligação que você tem nos outros MacBooks. O teclado dele não tem retroiluminação, o que é bem estranho. No escuro vai ser um pouco complicado. E outra coisa, ele não tem o Force Touch Trackpad. Por quê? Nos MacBooks você tem aquele negócio que quando você aperta... Um motorzinho, né? Quando você aperta, o trackpad não mexe. Tem um motorzinho embaixo que vibra pra você. É só a sensação. É só a sensação, ele não mexe. Esse não vai ter isso, tá? Quando você clicar... Você não vai sentir nada. Ele vai afundar. Ele vai? Ele vai afundar, é físico. Entendi. É igual dos laptops dos meros mortais. Entendi. E ele não vai ter sensor também de luz ambiente, então ele não vai ter aquele True Tone dele, também não vai poder regular o brilho automaticamente da tela, essas coisas. O wireless também, ele não tem Wi-Fi 7, e aqui que é uma das coisas piores que ele vai ter. O MacBook Air tem 2 portas Thunderbolt 4. Esse vai ter uma porta USB 3, USB-C, USB 3 e uma USB 2. Nossa, é muito antigo, não? Bem-vindos, senhoras e senhores, aos anos 2000. Não 2000 agora, 2000 de fato, que foi quando o USB 2 foi introduzido. Por que fizeram tão antigo, cara? Recuperar peça de museu? Não, é porque eles queriam colocar 2 portas. Esse chip foi feito pro iPhone, que tem uma porta só. USB 3. Então, tipo assim, provavelmente nas conexões com chip, não sei como é que eles fazem isso, você já não tinha muita velocidade. Você não tinha onde plugar coisa, né? Com velocidade. Então, eles colocaram o USB 3. Tudo bem. USB 2. USB 2. Tudo bem, você pode usar a porta USB 2 para carregar ele, né, na tomada e usa o USB 3 para dados. Só que você tem que ter uma noção disso, porque nos outros computadores você tem o Thunderbolt 4 e tem computador com Thunderbolt 5 se for para os Pros. Isso é um problema. E aqui, e esse que é o negócio da bateria. Apesar desse ser um processador que não consome nada, você tem 16 horas de bateria, mas você tem uma bateria de 36,5 watts-hora. Enquanto você tem uma de 53 no MacBook 13 polegadas. MacBook Air 13 polegadas. E como isso daqui é um celular, ele vem com um carregador de 20 watts. Vou pôr em contexto aqui, tá? Já ficou até comum agora para vários celulares ter pelo menos 25. Você tem um celular num corpo de laptop. Mas o lance é que as coisas feitas pela Apple para Apple são todas otimizadas, né? Então... Esse que é o porém. Eles têm total controle do hardware e do software. Então, obviamente que eles vão modificar o que precisar ser modificado no macOS para rodar muito bem nesse processador. Tá? E a gente está falando aqui da mesma performance do M1. Tem gente que comprou o M1, não fez upgrade até hoje, amigo. Não precisa. A performance dele é excelente para os padrões atuais. Mas a gente está falando aqui de performance para quê? Ele vai ser provavelmente a máquina de Facebook, Instagram, Twitter da galera. E nesse sentido ele é até uma coisa boa, não para quem vai ter. O fato dele ter só 8 GB de RAM. Todos os outros computadores da Apple estão começando a 16 já, tá? O MacBook Air já está começando. Vai ser muito bom não para quem compra, mas para as outras pessoas. A gente já mostrou aqui que nesse ano de 2026 a estimativa é que os servidores de IA tomem 70% da capacidade de produção de memória RAM do mundo. Eu sei que memória RAM tá errado, tá? Antes de me corrigir. Porque RAM já é memória de acesso aleatório. Então, os servidores vão dar 70%. A gente vai ter que se acotovelar todo mundo do mundo pelos 30 que sobrarem. Vocês têm noção que isso é a volta da Idade Média, né?
Exato. Você vai ter uma elite que vai ter acesso à tecnologia e você vai ter o resto do povo que vai ter que brigar com a picareta. Exato. Aí, mas o que acontece? Com os picareta de picareta. Sabe a galera que compra laptop só pra fazer coisa de texto, usar browser e coisa do tipo? É a galera, muita gente, talvez não no Brasil, mas no mundo inteiro, nos locais nos quais o preço desses computadores aqui é razoável, eles comprariam um MacBook Air de 16. Eles iam pegar o dobro do RAM do qual eles precisam. Você não precisa de 16 para ficar no Pages digitando texto, no Instagram, né, com um browser com 3 abas abertas. Você não precisa. E isso daqui vai livrar RAM para todos nós que precisamos. Não é mesmo? Porque já tem os servidores de IA. A gente não precisa ficar competindo também com os frequentadores de Starbucks, não é mesmo? Nesse ponto de vista é bom. 8 GB de RAM é o suficiente? Aí eu vou falar aqui, quem que falou isso? Foi o MKBHD, foi algum reviewer de tech que falou isso. Que é o seguinte, se você é a pessoa que está se fazendo a pergunta se 8 GB de RAM é o suficiente, esse computador não é para você. É para aquela pessoa que não sabe a diferença de 8 e 16 GB de RAM. Se você está se questionando se a sua workflow consegue caber em 8 GB de RAM nesse computador, provavelmente não é para você. Ele não é para você. Ele vai ser para gente que vai ter o primeiro, não no Brasil, gente que vai ter o primeiro computador na escola, gente que quer ter um computador em casa para mandar e-mail. É para essas pessoas. Essas pessoas não precisam de mais de 8 GB. Se você está se perguntando se 8 GB é se essa é uma pergunta que ocupa a sua mente, esse computador não é para você. É para quem não faz noção do que fazem 8 GB. A gente que quer, eu quero apertar Enter e quer que funcione. É essas pessoas, tá? E para elas vai ser muito bom. E vai ser bom para todos nós coletivamente. Mas eu quero deixar bem claro, tá? Tem o problema do Brasil. Confira em breve disponibilidade. MacBook New a partir de 7.299. Tem a grife, né? É o preço da grife. Mas eu vou falar uma coisa. Já me adiantaram, tá? Que a galera que tá aí no mundo real no Brasil falou que esse não é de fato o preço. O preço na Apple Store no Brasil não é o preço que você acha no varejo, tá? No varejo é bem mais barato. Então, eu especulo que seja alguma coisa entre os seus 4 e 5 mil reais, que já é absurdo, tá? Esse preço da Apple aqui, você fala, o imposto no Brasil. Não, imposto não justifica isso. Se fosse 30, 40, 50% a mais que o preço nos Estados Unidos, você podia falar, beleza, imposto. Mas isso aqui é o quê? 2 vezes mais? Vamos pegar quanto é que tá isso daqui em dólar. Não, e tem que considerar uma coisa também, tá? O preço dos Estados Unidos é sem imposto, do Brasil o imposto já é embutido. Já vem embutido. Tem esse porém. Imposto de venda, tá? Mas vamos colocar aqui, $1.391. Não é imposto. Não, tipo, imposto faz parte disso. Mas não é tudo imposto. Eu acho que a Apple tem uma noção que no Brasil talvez a demanda não seja tão elástica. Se ela baixar o preço, ela não vai vender proporcionalmente mais, para ela ganhar mais dinheiro. Então ela simplesmente cobra o máximo que ela pode. É a lógica do iPhone no Brasil, né? A galera quem quer iPhone vai pagar. Talvez seja isso. Mas o custo do Brasil sozinho não explica. Eles praticam uma margem de lucro muito alta no Brasil. Eu fui olhar também o que dá para você comprar de Windows com esse preço, tá? Eu vou dizer para você, se você estiver disposto a pegar, principalmente com um processador mais antigo e coisa do tipo, tem coisa que em Windows eu acho que vale até mais a pena. Eu fui ver os preços nos Estados Unidos, tá? E a gente tá falando aqui, o objetivo é $599. Se você for nesse preço, tem um Core i7 com processador Intel mais antigo, esse talvez não seja muito bom. Vamos pegar aqui as promoções. Por $579... tem esse computador aqui, que é um Omnibook 3, tem um Ryzen AI 5 330, que é o processador da AMD do ano passado, que não é ruim, é bom, tá? E 16 GB. Só que você pega 16 GB de RAM e 512. Ele é de plástico? Provavelmente. Só que você pega uma touchscreen e tem uma NPU fortinha também. Talvez eu escolheria algo desse tipo. Mas eu acho que não compete diretamente. É um computador grande, tem teclado numérico, e também não tem o apelo, tá? De você ter um MacBook. Você tá integrado no MacBook, de funcionar com seu celular, que nos Estados Unidos, dependendo da faixa etária, o iPhone tem até 70% de penetração. Então, assim, enfim, é isso daí. Mas eu particularmente, se eu tivesse a opção, eu pegaria um desses, tá? Vou te enganar, não. Mas eu sei que a maior parte das pessoas não sabe nem ver isso daqui, tá? Não sabe bater o olho e saber o que esse processador é, o que ele pode fazer e tal. Eu admito que essa é uma questão que existe. Então, assim, a Apple, de fato, vai agora sacudir o mercado. E eu acho que esse é um sinal dos tempos. Por quê?
A Apple nunca foi marca de coisa barata. Normalmente não é. E agora ela está tentando, para expandir, né, mercado, ir para essas marcas mais baixas. Porque todo negócio da Apple era assim, uma marca de grife. Tem aquele negócio que você paga um pouco a mais, porque você sabe que é um negócio, né, melhor, a qualidade é melhor e coisas do tipo. E de fato, a Apple tentou fazer isso. Os laptops dela, quando inaugurou aquele negócio de ter o corpo único de alumínio, que era um corpo escavado no alumínio, que é caro para fazer, não é barato, tá? Não é barato. Eles tinham esse negócio de ter um treco mais de grife e tal. Se a Apple tá indo para baixo agora, acho que é até um sinal dos tempos, porque eles viram que a possibilidade de crescimento, porque para cima não dá, tem que ser para baixo. A galera tá com menor poder de compra. A galera tá com menor poder de compra. Eles vão ter que ir agora atrás dos trocados do Chromebook. Eles já tentaram fazer isso antes, mas foi com o iPad, tá? Eles nunca fizeram um laptop para poder competir nesse mercado educacional. Agora eles estão cortando preço e indo para baixo em preço. Porque a galera não tem grana, exatamente. A galera tá sem dinheiro. Eles estão vendo isso. Mas eu fico empolgado que pelo menos nesses laptops mais baratos agora vai ter competição, né? Vai ter competição que melhora um pouco a qualidade deles, porque eles sempre foram muito ruins. Você tem aquelas... eu já vi gente falando das pilhas de Chromebook de plástico que tem, porque o negócio tomou um tombinho, arrebenta um lado dele e você já não consegue abrir o treco. Agora a Apple está lançando nessa faixa de preço mais baixa um laptop todo de alumínio, né? Eu não sei se é a mesma qualidade do alumínio dos outros MacBooks, talvez seja uma liga mais barata, porque eles estão cortando canto aqui em tudo para poder economizar. Porém, é aquele laptop que se cai ele amassa, ele não quebra e fica inutilizado. Então, assim, eu acho que vai ser muito bom para o mercado educativo fora do Brasil, por causa do preço. E vai ser um acendedor de competição na linha desses laptops mais baratos. Estudante vai poder comprar por R$499. Eu não sei se você está acompanhando o preço nos Estados Unidos. Isso é muito barato.